O presidente Jair Bolsonaro surpreendeu um grupo de repórteres hoje ao responder a uma pergunta sobre a possibilidade de haver desenvolvimento com preservação ambiental. Presidente, é possível crescer com preservação? Sim, eu acho que sim. Bom, se quer alimentar... É só você deixar de comer menos um pouquinho. Tá? Quando se fala em poluição ambiental, só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante a nossa vida também. Tá certo? Pois é, pessoal. Eu acho que deu para todo mundo escutar, né? O presidente da República Federativa do Brasil, recomendando a um repórter que perguntou a ele que caminhos ele vê para preservar o meio ambiente, e ele responde que é o caminho que ele vê como presidente da República, que tem o poder de mando na República, que tem a caneta presidencial, que pode editar leis, que pode fazer decretos, que pode empenhar verbas públicas. A solução que ele vê é quem lhe fez uma pergunta respeitosa, fazer menos cocô. Pessoal, começa agora o Blog da Cidadania ao meio-dia, a transmissão que o Blog da Cidadania faz todo dia, ao meio-dia em ponto, para comentar os assuntos mais importantes do dia. Pessoal, eu acho que a gente tem uma boa notícia e é uma má notícia. É uma boa notícia porque tem um louco governando o Brasil, tem um psicopata, um lunático governando o nosso país, e esse sujeito, até que enfim, é um alento a gente se dá conta de que as pessoas começam a se revoltar com isso, né? As pessoas começam a perceber que não tem mais condição de um sujeito que governa o Brasil falar as coisas que ele fala, tomar as atitudes que ele toma e tomar as medidas que ele toma, inclusive em benefício próprio, usando o poder de Estado contra os adversários. Então, ontem saiu mais uma pesquisa XP e PESP. É uma pesquisa da corretora XP, ligada ao Banco Itaú, e ela usa o Instituto IPESP para fazer essa pesquisa, e é a pesquisa preferida do mercado financeiro, que ficou muito conhecida nas eleições de 2018, para que os banqueiros, acima de todos, os que têm interesse, que encomendam essa pesquisa desde então, os banqueiros, não se sabe por quê, eles achavam que o PT não seria bom para eles, que o melhor seria um sujeito como o Bolsonaro. Isso eu estou falando do primeiro turno. O mercado financeiro, no primeiro turno, estava todo com o Alckmin. Como o Alckmin não conseguiu se eleger, o PSDB, que fez com que o Brasil chegasse a esse ponto, foi destroçado, aniquilado na eleição de 2018. Então, no segundo turno, o Bolsonaro foi o escolhido pelo mercado financeiro. Ele chegou a ter, em 2018, mais de 90% de aprovação no mercado financeiro. Achavam que ele era a salvação da lavoura. Cerca de 3 ou 4 meses depois que o mandato do Bolsonaro iniciou, a rejeição dele no mercado financeiro já chegava, e está passando disso hoje, a 80%, inclusive, segundo essa mesma pesquisa IPESP, que é a pesquisa dos banqueiros, que elegeram Bolsonaro com muito dinheiro dado a ele por baixo dos panos, para fazer campanha no WhatsApp ilegal, doações ilegais de banqueiros para o Bolsonaro. Todo mundo sabe que foram feitas aos montes, né? E eles estão, obviamente, arrependidos, porque qualquer pessoa que tem cérebro
realmente não pode ver o Bolsonaro fazer. Não são só as palhaçadas que ele faz, né? Não são só as palhaçadas, são as medidas que ele toma, são os atos de nepotismo, o uso do poder de Estado para atacar inimigos, as decisões idiotas dele, como armar a população e tirar a cadeirinha de criança de carro, autorizar as pessoas a transportar crianças em automóveis sem proteção, eliminar as leis de trânsito, fechar o Ministério do Trabalho, dificultando que as pessoas que forem exploradas por maus patrões possam recorrer à justiça, né? Então, hoje, realmente, se o sujeito foi explorado por um patrão, ele vai reclamar a quem? Ao bispo, porque não tem mais Ministério da Justiça. Ele teria que entrar com uma ação judicial e, nessa ação judicial, ele vai ter que pagar o advogado. Nenhum advogado trabalha mais pro bono, ou seja, pelo ganho da causa. Então, são as decisões que o Bolsonaro vai tomando, mas mais do que as decisões, é a verborragia dele, que você viu nessa locução que eu reproduzi aqui, que fazem com que o resultado dessa pesquisa dos banqueiros, a pesquisa IPESP, apresente os resultados que apresentou. Ela foi veiculada com exclusividade pelo site Infomoney, que é um site ligado ao mercado financeiro, e tem o título na comunicação da pesquisa. Ela saiu ontem às 15 horas da tarde, né? Às 15 horas. 15 horas da tarde é redundância, né? Às 15 horas. E o título da matéria, onde saiu a pesquisa, é: para a maioria, falas de Bolsonaro foram inadequadas e atrapalham o país, mostra XP e PESP. E essa pesquisa diz que, apesar das reações negativas ao tom adotado pelo presidente, a pesquisa registrou alterações dentro da margem de erro nas avaliações do governo pela população, mas essas avaliações na margem de erro são do positivo. A avaliação positiva dele despencou, mas essa pesquisa ela está sendo muito comentada pelo mercado, porque houve uma disparada das avaliações negativas do Bolsonaro, que passaram, o ruim e péssimo passou de 33% para 38%, subiu 5 pontos percentuais, e a enxurrada de declarações de Bolsonaro sobre a ditadura militar, os ataques proferidos a jornalistas, a governadores nordestinos, a atuação de instituições dedicadas à preservação do ambiente nas últimas semanas, geraram reações majoritariamente negativas junto à opinião pública e acenderam um tom de preocupação quanto às possíveis consequências da conduta assumida pelo PClista, que é o que ele é, por ser filiado ao PSL. É isso que mostra a 11ª edição da Pesquisa Nacional XP e PESP, realizada entre os dias 5 e 7 de agosto. E, de acordo com o levantamento, 55% dos entrevistados avaliam como inadequadas as falas proferidas pelo presidente nos últimos dias e 43% as veem como naturais e acreditam que expressam a forma do Bolsonaro ser. Esse dado, esse dado dos 43% que acham que ele é como ele é, não significa um apoio a ele. O apoio a ele é muito menor, é de 32%, caiu para 32% o apoio ao Bolsonaro, enquanto que 38% acham que ele é ruim e péssimo. E mais um outro tanto acham que o governo dele é regular, o que significa que em breve esse regular pode se transformar facilmente em ruim e péssimo, sendo que
o positivo pode se transformar em regular e pode se transformar em ruim, péssimo, direto, conforme a vida das pessoas for sendo afetada. Mas eu acho que a grande informação é a retomada desses saltos para baixo, né? Não é um salto para cima, é um salto para baixo, que o Bolsonaro vem dando desde que ele assumiu em janeiro. Para que você tenha uma ideia, em janeiro, a avaliação ruim e péssima do Bolsonaro era de 20% e a avaliação positiva era de 40%. Então, a avaliação negativa praticamente dobrou e ele perdeu 1/3 da avaliação positiva, e mais de 1/3 da avaliação positiva, e, na verdade, isso sinaliza o quê, pessoal? Isso sinaliza que a coisa pode ficar muito mais feia para o Jair Bolsonaro. Muito mais feia para ele e para o grupo político dele, porque ele está longe de ter maioria no Congresso. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM, tem dado seguidas declarações demonstrando insatisfação, porque o Rodrigo Maia, ele não é besta, né, gente? Ele não é bobinho. Ele, quando fala sobre o Bolsonaro, sobre qualquer coisa, ele tenta reproduzir o sentimento da maioria da Câmara. O sentimento da maioria da Câmara está expresso na fala do Rodrigo Maia, ao dizer que o Bolsonaro foi um erro, né, que o país cometeu e que agora vai ter que lidar com ele e o Congresso vai contê-lo, vai impedir que ele cometa loucuras, por exemplo, no caso da cadeirinha, das leis de trânsito, das armas, o Congresso vai lá e vai impedi-lo. Falou assim mesmo, sem cerimônia. Tá? Fala tá aí para quem quiser. Quem, por exemplo, estiver assistindo e for apoiador do Bolsonaro, se quiser, é só fazer uma busca no Google, Rodrigo Maia, Bolsonaro, uma busca simples, já vai aparecer um monte de matérias, tem até vídeos que podem ser vistos dele dizendo isso, e esse é o sentimento da Câmara dos Deputados em relação ao Bolsonaro, e aí a gente tem uma notícia muito interessante, que é a contratação saiu na coluna Radar da Veja, agora há pouquinho, que a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República preparou uma campanha publicitária para melhorar a imagem de Bolsonaro, principalmente no exterior. Por quê? No mesmo dia que a gente está falando isso, tem uma matéria no jornal francês Le Point, que o Le Point é uma revista, na verdade, francesa, muito famosa, muito antiga e muito respeitada na Europa, e ela reproduziu, é duro dizer isso, né? Ela reproduziu a fala do Bolsonaro sobre o cocô a cada 2 dias para salvar o planeta, em tom de deboche. Mostra a fonte, a agência AFP, que noticiou isso, né? E noticiou isso para todo mundo. Essa notícia se espalhou pelo mundo, porque o Bolsonaro acha que é racional um sujeito, um presidente da República, um chefe de Estado, responder dessa forma à imprensa. Porque além da escatologia, além da mediocridade desse sujeito, ele está agredindo a imprensa reiteradamente, e isso não é bem visto. Você agredir a imprensa, você dizer, olha, eu acho que eu estou chegando agora, eu não concordo com a sua pergunta, mas eu vou responder, porque eu tenho que me dar satisfações à sociedade, e a imprensa é um meio de eu dar satisfações à sociedade, não é? Mas não, ele agride,
né? Ele agride, ele ameaça, ele vai para jornalistas e diz que eles deviam estar todos presos porque estão lhe fazendo perguntas que ele acha que não tem que ser feitas. Ninguém tem que perguntar nada. Ele diz que ganhou a eleição, então ele está acima de questionamentos. Agora, essa é a visão desse homem. E na imprensa isso está ficando feio, porque também outra agência de notícias, a RFI, a agência europeia, destacou em seu site que o Bolsonaro é o pior inimigo dos índios. E nos países desenvolvidos, essa questão dos índios é sempre considerada muito importante, porque ela está ligada à preservação do meio ambiente, à cultura deles. Então, são feitos tratados com compromissos de cuidados ambientais, os países todos têm que tomar precauções na questão ambiental. Por quê? Porque é o mundo que está em jogo, né? A gente pode até discutir, eu até, olha, vou dizer para vocês, eu concordo com o Bolsonaro na questão de que os países ricos devastaram, assim, o meio ambiente deles, né, principalmente os Estados Unidos, e agora falam que o terceiro mundo, principalmente o Brasil, por exemplo, tem que preservar, sendo que eles não preservaram. Porém, é a mesma coisa, nós estamos todos no mesmo barco, né? A gente acaba de resgatar alguns náufragos que fizeram um furo no fundo do barco deles, estavam se afogando, a gente os recolheu, e aí a gente fala para eles, olha, eu vou fazer um furo no meu barco também se você não pagar para mim para não fazer esse furo no meu barco. Entende? Eu vou afundar junto com eles, vão ficar todos na água, né? Então, eu vejo que, pelo menos, o Bolsonaro e a equipe dele, ou pelo menos alguém que pensa no governo dele, está aí percebendo que o efeito, né, eles têm pesquisas, eu acredito, às vezes eu tenho dúvidas de que, como nos governos anteriores, o Bolsonaro monitore a sua popularidade, a reação da sociedade, as suas falas, aquilo que ele diz, porque não está dando certo, Bolsonaro. Não está dando certo. As palavras que ele diz, os ataques, as grosserias que ele diz, não estão pegando bem. Elas pegam bem, o problema do Bolsonaro, especificamente, eu acredito que a equipe dele tenha uma grande dificuldade de lidar com ele, porque eu acho que ele não quer saber de nada, ele está focado no Facebook dele. Então, se o Facebook dele tiver enquanto no Facebook dele tiver todo mundo aplaudindo, enquanto os assessores dele levarem gente até os locais onde ele vai aparecer para aplaudi-lo, barrando quem não gosta dele, quem diverge, porque o que parece é que eles estão isolando o Bolsonaro da realidade. Então, como ele vai e fala sobre cocô, que o repórter tem que fazer menos cocô para salvar o planeta. Aí ele vai no Facebook dele, e no YouTube dele, e no Twitter dele, tem aquele monte de bajulador ali, batendo palmas, é isso aí, mito, fala mesmo, tal. E ele acha o máximo, tô abafando, então vou falar mais merda ainda, né? Já que a coisa é escatologia. Então, ele vai falando toda aquela porcaria que ele fala, porque ele pensa que está abafando. E a pesquisa XP e PESP, ela é importante. Ao mostrar isso, a gente vê que a SECOM, que cuida, inclusive, da imagem do governo e da propaganda do governo, já está se mobilizando para tentar reverter isso através de uma campanha publicitária, porém o Temer cansou de fazer isso, e a popularidade dele terminou em 6%, né? 6%.
O Bolsonaro vai seguir a mesma rota que o Temer, não tem dúvida, gente. Eu estou falando há muito tempo aqui, volto a dizer, tem coisas, tem muita gente que hoje fala, puxa, Eduardo, como é que você sabia lá em 2013 que a Dilma podia cair e podia haver um golpe e que a direita ia tomar o poder por causa daquelas manifestações? Como não ia acontecer isso? Tocaram fogo no país, assustaram os investidores. Sem investimento, o Brasil quebra, o Brasil não tem poupança interna. Eu cansei de escrever isso, eu não tenho bola de cristal, porque se eu tivesse bola de cristal, eu ganhava na Mega Sena, né? Não é só questão de olhar o que está posto aí, gente. Tá? Eu disse que o STF ia tomar uma atitude contra contra os ataques ao Lula, contra a violência do Estado de Direito. Por que eu disse isso? Porque eu sei que o STF é alvo dessa gente. Uma hora o STF vai ver que não está ficando bom para ninguém. E as outras instituições, a própria mídia. Então, o conjunto da sociedade, olha, um grande indicativo do que vai acontecer com o Bolsonaro. Gente, olha, mais uma vez eu quero dizer para vocês, essas informações estão ao alcance de qualquer um. Não precisa ser o Eduardo, não precisa ser o João, o Pedro, o Henrique, seja lá quem for, o site que for, o jornalista que for, o analista que for, não precisa entender tanto de política para ver o óbvio. O Bolsonaro está se desgastando, a gente vê essa quantidade de gente que o apoiava, é o Lobão, é o José Padilha, tem um monte de gente aí, até os aliados mais próximos, o Alexandre Frota, né, que estava no partido dele, a Janaína Pascoal criticou, e aos poucos, o Miguel Reale, que pediu impeachment da Dilma, foi o sujeito que escreveu o impeachment da Dilma, ele é um antipetista feroz, ele é de direita. Ives Gandra Martins, um jurista de direita. Todos, a Globo, a Folha, a Veja estão contra o Bolsonaro, gente. Não precisa de bola de cristal para saber o que vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Vamos lá. Eu escrevi na live que dispara a rejeição ao Bolsonaro e ele pode cair. Eu entrevistei na última terça-feira, Alberto Carlos Almeida, um grande cientista político, autor de tratados sobre política que são lidos por 10 entre 10 políticos, como A Cabeça do Eleitor, que descreve como é que funciona a mente do eleitor durante processos eleitorais. E o Alberto Carlos Almeida, ele deu a opinião dele, que eu respeito, e concordo com ela em parte, de que um impeachment nessas alturas não seria bom para o Brasil, porque a gente está começando a banalizar o impeachment. Eu acho que isso... Aí eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, olha, Alberto Carlos, eu acho que não é bom banalizar o impeachment. Ele disse assim para mim, olha, Eduardo, disse aí, a entrevista está aí no canal, dá para achar facilmente ainda. Foi terça-feira passada, faz 4, 5 dias aí. E eu falei para ele, olha, Alberto, eu acho realmente que é complicado um país ficar trocando de presidente como troca de camisa, né, derrubando o presidente todo dia. E ele disse, é por isso, Eduardo, porque a esquerda sempre perde quando acontecem essas coisas. Daí a esquerda elege alguém e vai ser empichado do mesmo jeito rapidamente. O problema é o seguinte, eu fiz uma pergunta para ele. Alberto, como é que o Brasil vai aguentar mais 3 anos e meio disso? São 7 meses que esse sujeito está aí, ele já está pondo fogo no país, a Europa está, o mundo está em pé de guerra contra ele, ele está criando problemas diplomáticos atrás de problemas diplomáticos. Ele é o único lugar que ele prioriza os Estados Unidos. Ele quer colocar o Brasil numa dependência completa dos Estados Unidos, achando que o governo americano vai blindá-lo. Sem perceber, inclusive, o seguinte, existe uma forte possibilidade de o Donald Trump não se reeleger. É agora a eleição dele, o ano que vem, né, a próxima eleição do presidente dos Estados Unidos, e o Trump pode não se reeleger.
Então, não adianta. Outro que nem o Trump, nenhum chefe de Estado racional vai apoiar um político como Jair Bolsonaro. Então, ele não percebe, mas a equipe dele está querendo fazer essa campanha para melhorar a imagem dele no Brasil, no exterior, porque está percebendo que essa imagem está ladeira abaixo, está cada dia pior. Cada dia pior e é irreparável. Não adianta ele fazer uma campanha para melhorar a imagem dele se os fatos dizem o contrário. A SECOM está fazendo uma campanha para melhorar a imagem do governo dele, vai falar, olha, o Brasil aprovou a reforma da Previdência, o Brasil não sei o quê, o Brasil reduziu os direitos trabalhistas para você poder vir aqui explorar a nossa mão de obra barata, vai falar no exterior, por exemplo. Enquanto isso, o Bolsonaro está mandando o repórter fazer cocô cada 2 dias para melhorar o meio ambiente, entende? Está defendendo assassinos, torturadores, né? Então, não dá para fazer uma campanha a favor com o Bolsonaro fazendo campanha contra ele mesmo o tempo inteiro. E é isso que está acontecendo, né? Então, sabe, pessoal, o que acontece é que a questão, o Bolsonaro, ele está simplesmente afundando dia após dia. Ele está afundando politicamente e, com isso, o Congresso Nacional, essa é a questão, o Congresso Nacional vai ficar cada dia mais indisposto com o Bolsonaro, cada dia mais vai perceber que ele está caindo no apoio, o apoio da população a ele está despencando, e de uma vez que ele se torne muito impopular, o Congresso vai agir como sempre age quando um presidente perde a popularidade. Já a popularidade dele não é boa, por isso que o Rodrigo Maia está dando as declarações que está dando sobre ele, que ele foi um erro, mas agora a gente vai ter que aguentar, e o Congresso vai impedi-lo de continuar fazendo besteira. Ótimo, perfeito. Mas ele já está fazendo isso, mas conforme ele ainda tem 32% de aprovação, é 1/3, né, do eleitorado que ainda apoia, só que está caindo, caiu 5 pontos nas últimas semanas, com as besteiras que ele anda dizendo. Se continuar caindo nesse ritmo, no fim do ano, o Bolsonaro vai chegar ao fim do ano com, sei lá, 15% de aprovação, né? Uns 15% de aprovação, 18%, vai entrar o ano em rota descendente, ele pode chegar até o meio do ano que vem a ter o que tinha a Dilma quando caiu, em torno de 10%, 11%. A Dilma caiu, tinha acho que 11% ou 12% de aprovação, tá? E esse é o limite. Ele tem um colchão de mais uns 20 pontos percentuais aí. Vejam que em 7 meses ele perdeu 20 pontos percentuais. E ele tem mais 20 para perder antes de que o Congresso se decida por se livrar dele. E isso vai acontecer. Porque se não se livrar dele, ele não vai governar. A verdade é que ele não vai governar, ele vai virar uma rainha da Inglaterra. Se ele não for derrubado, ele não vai conseguir aprovar mais nada, o Congresso vai emitir leis e medidas para anular o poder dele. O risco de implantarem o parlamentarismo com ele no poder sobe muito, e aí eu acho que nem os militares, já existe, saiu essa semana, saiu ontem na Veja, uma matéria dizendo que os militares queriam derrubar o Bolsonaro, e o Toffoli foi lá contornar a situação. Eu acho até que nem vou criticar tanto o Toffoli, porque os militares derrubarem o governo,
Os militares derrubarem o governo não significa que vai ficar tudo maravilhoso no dia seguinte, que eles derrubam o Bolsonaro no dia seguinte, democracia, ou assume o Fernando Haddad, ou faz outra eleição. Eles derrubam o Bolsonaro e entram no poder. Deixam o Mourão lá, que vai dar no mesmo e muito pior, porque aí vai ser um regime de força mesmo, a institucionalidade vai estar quebrada se os militares derrubarem o Bolsonaro, e aí é a lei do mais forte, como aconteceu na ditadura militar anterior, mesmo que assuma o vice-presidente. Já é um ato de força derrubar os militares, tirarem o Bolsonaro. E isso estava sendo cogitado segundo a revista Veja. E teria sido Dias Toffoli, presidente do STF, que impediu que isso acontecesse. Então, o que a gente pode ter certeza aí de uma coisa é que, se o Bolsonaro continuar, não é só falando, é fazendo também, porque tudo que ele tem feito tem prejudicado a população, ele não tem nenhuma medida para melhorar o desemprego. Ele está acreditando numa baboseira de que a reforma da Previdência vai devolver o dinamismo para a economia vai começar a crescer, o desemprego vai começar a cair. Não vai. Eu estou dizendo aqui para vocês, eu já falei 1000 vezes, eu faço questão, tem coisas que eu faço questão de pedir às pessoas que não se esqueçam. Em 2013, eu dizia assim: por favor, não se esqueçam de que eu estou dizendo que essas manifestações dos 20 centavos vão afundar o Brasil, vão derrubar a Dilma, o Temer vai trair a Dilma, está tudo escrito no blog da Cidadania, eu convido vocês a irem até o arquivo do blog da Cidadania em 2013, e está escrito lá que eles iam afundar a Dilma com aquelas manifestações, o Temer iria traí-la, ela ia sofrer um golpe, eles iam começar a tirar direitos sociais, direitos trabalhistas, tudo o que aconteceu, e a gente estava fortalecendo a extrema-direita com aquilo. E aquilo quem fez foi a esquerda. Eu disse lá, e eu estou dizendo agora, eu peço a você que não se esqueça do que eu estou falando. O Bolsonaro, a popularidade dele vai continuar caindo e a reforma da Previdência não vai aquecer a economia. Não vai aquecer, ela vai piorar a vida do povo sem que a gente colha nenhum benefício. O benefício vai ser economia de dinheiro para gastar com banqueiro, para gastar com financiamento a grandes grupos econômicos. Tá? Esse dinheiro que está sendo economizado com programas sociais, ele vai para a mão de banqueiro, ele vai para a mão de grandes empresários, grandes industriais, que vão conseguir financiamentos a fundo perdido, a perder de vista. A grande inconformidade dessa elite financeira com os programas sociais do PT, por exemplo, os programas sociais do PT, o Bolsa Família, custava mais de 100 bilhões de reais. Tá? Imaginem vocês, acho que eram 120 ou 130 bilhões de reais. O Fernando Henrique, quando deixou o poder, todos os programas sociais dele somavam 3 bilhões de reais. Então aí vocês podem ver por que não gostavam do Lula. O Lula colocou negro na universidade, inclusive em cursos de medicina, que sempre foram exclusividade de brancos ricos. E aí, favelado negro começou a cursar medicina. Vocês entendem? Então, é uma coisa impensável que eles não podem aceitar. Né? Você começou, uma coisa que eu acho que feriu muito a elite brasileira foi a questão do avião, né? Dos aviões aí, dos aeroportos, que você tinha lá gente muito humilde nos aeroportos, outra incomodando, né? Com gente com sandália de dedo, com roupa simples, de pele morena, falando mais alto, né?
E aí isso incomodava a elite, porque a elite brasileira, brega como é, achava que fazer um voo de avião é o suprassumo da elegância, da aristocracia, né? Então, as pessoas iam, enquanto nos países desenvolvidos, na Europa, o sujeito vai de tênis, vai bem confortável, tal. Aqui no Brasil tinha muito isso, de madames pegarem um voo, todas produzidas, todas montadas, maquiadas, com roupas, como se aquilo ali fosse um desfile de modas. Então, a presença dos pobres nos aeroportos incomodou muito, não é? Essa elite. E tem uma outra coisa que também deixou a elite enfurecida com o PT, que foi a questão das empregadas domésticas. Os direitos trabalhistas, as oportunidades de estudar para as empregadas domésticas fizeram diminuir drasticamente o contingente de empregadas domésticas disponíveis para trabalhar 7 dias por semana, como trabalhavam, residindo aqui em São Paulo. Todos os quartinhos de empregada que ficam nos apartamentos aqui são sem janela, lugares abafados. Quem viu aquele filme com a Regina Casé, Que Horas Ela Volta, viu como é que a elite do Sul-Sudeste trata, né, essas pessoas que vêm muitas vezes do Nordeste, em busca de uma vida melhor, fugindo da pobreza. Então, o poder dessa elite fez o Bolsonaro chegar onde chegou, mas agora o povo começa a sentir na pele e vê, enquanto esse sujeito faz toda essa barbaridade que ele está fazendo, de tirar direitos sociais, acabar com programas sociais, insultar as pessoas, usar o poder de Estado para dar filé mignon para a família dele e para atacar inimigos políticos, as besteiras que ele fala. Enquanto ele faz tudo isso, ele não está buscando nenhuma solução para o desemprego, nenhuma solução de verdade para a violência, porque a solução dele para a violência é armar as pessoas, né, e defender a violência policial, criar leis que protegem o policial violento. Isso nunca deu certo, a polícia sempre foi violenta no Brasil. A gente sabe que não tem mais o que a polícia ser violenta, porque a maior parte dos crimes que as polícias cometem, executando, matando os presos, as torturas que são feitas nas delegacias de polícia, nos presídios, tudo isso já existe, não vai inovar em nada. Ele vai tirar uma punição que já não acontece porque é muito difícil. Se você for processar um PM, cai na justiça militar, né? E aí a justiça militar sempre acaba defendendo os PMs para que eles possam fazer o que quiser. Então é ínfimo o contingente de policiais que são punidos por violência. Então não vai mudar isso, não vai melhorar nada a violência, a habitação, saneamento básico, a educação. O Enem está sem um gestor até agora. O Enem, que era um fator de geração de igualdade, né? A desigualdade vai se aprofundar muito. E a continuar isso, então, e a pesquisa mostra isso, porque você tem outros gráficos aqui que saíram nessa pesquisa do IPI-PESP, como, por exemplo, o impacto das falas polêmicas de Bolsonaro na administração do país. Vejam que 44% dizem que essas falas atrapalham muito a administração do país e 28% disseram que atrapalha um pouco. Então, são 72% dos brasileiros acham que essa verborragia do Bolsonaro atrapalha a administração do país em maior ou menor medida. Isso é um número gigantesco. Não é dizer que atrapalha um pouco que está dizendo que está bom. Não, atrapalha um pouco, mas está ótimo. Não tem desemprego, não tem nada, então deixa ele atrapalhar. Não, as pessoas estão dizendo, isso atrapalha um pouco, né?
Não é isso? Então, quer dizer, poxa, o ideal era que não fosse feito. Se o ideal é que não fosse feito, vai chegar um momento que alguma coisa acontecer na vida desse sujeito, ele vai atrapalhar muito. Vocês entendem? Então, isso é o caminho do desastre para o Bolsonaro. A avaliação dele de ruim e péssimo, ela veio subindo muito forte até maio. Ele tinha 17% de ruim e péssimo em fevereiro, foi o nível mais baixo. De fevereiro a maio, subiu de 17 para 36, foram 19 pontos percentuais. E depois, de maio até agora, até agosto, ele vinha nessa mesma faixa, 36, 35, 36, e agora disparou, foi de 35 na última pesquisa para 38%, uma curva, você vê na curva forte, e o bom e ótimo, ele vem caindo, né? Ele veio caindo até maio, mais acentuadamente, e em junho e julho ficou mais ou menos estável, e agora também deu uma boa queda, mas ainda uma queda pequena, foi de 34 para 33, mas já voltou a cair. E o regular, ele continua desde maio até agora na faixa de 26, 27, 28%. Sempre naquela faixa. Então, o Bolsonaro ele está perdendo pontos entre os que acham bom e ótimo, boa e ótima gestão dele. E isso é o pior, né? Significa que o bom e ótimo, que a reserva dele está sendo afetada. Outra coisa que está piorando bem rapidamente é a expectativa para o restante do mandato do Bolsonaro. 44% ainda acham que é ótimo e bom, mas isso era 63%. E o ruim e péssimo era 15%, está em 31%. Então, está subindo muito. Com isso, pessoal, mais ou menos, em cerca de, vou dizer para vocês, em cerca de uns 2, 3 meses, eu acho que até o fim do ano ele deve chegar nessa toada, ele deve chegar aí a uns 20% de aprovação, tá? Já vai acender o sinal vermelho. Se ele continuar nessa toada, ele teria que parar de falar besteira e começar a mostrar que ele está tomando medidas para diminuir a desigualdade, a pobreza e o desemprego, e melhorar os salários. Ocorre que, mesmo que ele não fizesse mais besteira nenhuma, as medidas que já foram tomadas, elas vão tratar de piorar a vida da população. Quais são essas medidas? Primeiro, a extinção de direitos trabalhistas. A informalidade no mercado de trabalho está explodindo. Está explodindo. A quantidade de empresas, esse dado pouco é divulgado, mas está explodindo a quantidade de empresas que estão contratando trabalhadores sem nenhum regime de contratação, sem nenhuma formalidade, na boca. Na boca, eu pago a você tanto, eu te dou o dinheiro da condução e acabou. O sujeito não tem mais direito nenhum, não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Se for mandado embora, não tem direito a nada. Por que que isso está acontecendo? Porque fazer reclamação trabalhista ficou muito difícil e, principalmente, os pequenos empresários, eles estão se aproveitando muito dessa situação. A gente sabe que os pequenos negócios, eles são responsáveis por um grande contingente de trabalhadores. Isso nós estamos falando das grandes cidades, vocês imaginam nas pequenas cidades. Então, as pessoas estão perdendo carteira assinada e estão perdendo direitos, e evidentemente que quando você é contratado dessa forma, vão te pagar o que você quiser.
já tem gente ganhando menos que um salário mínimo, principalmente no Nordeste. Isso está piorando. Todo mundo que tem parentes, que tem amigos, sabe o quanto está aumentando esse problema de contratação fraudulenta, ilegal, e sem Ministério do Trabalho, o sujeito fica com dificuldade. Como é que você vai denunciar isso? Você vai para a televisão, você vai se arriscar a perder emprego, não tem emprego, você vai para a imprensa, o que você vai fazer? Eles acabaram com o Ministério do Trabalho. Agora, para você entrar com uma ação, você tem que bancar, você tem que pagar a ação. Então, o empregado, ele é faxineiro de uma empresa, contratado sem registro, sem nada. Ele nem está recebendo salário direito. Ou ele é mandado embora e pagam o que querem para ele e dão um chute no traseiro dele. Ele vai contratar um advogado? Ele vai pagar um advogado para ir atrás dos direitos dele? Como? Vocês entendem? Então, não tem como dar certo isso que eles fizeram. O empobrecimento da população é uma coisa que vai continuar. E a população sem consumir, como é que vai movimentar a economia? Se não movimentar a economia, como é que vai gerar mais emprego? São questões básicas, não precisa ser, olha, gente, não precisa ser economista, não precisa ter bola de cristal. Então, aí eu acho que resta, já está muito claro, né? Está muito claro, eu acho, para todo mundo, que o que é que pode acontecer. O Congresso vai abandonar o Bolsonaro, vai abandonar o Bolsonaro rapidamente. Ele vai ter que começar a tentar comprar parlamentares e tal, mas os parlamentares que eles querem é ficar lá. Eles querem ficar lá. Eles não querem se indispor com os eleitores deles, apoiando um presidente que todo mundo detesta. Então, ele não vai conseguir mais governar, não vai conseguir mais fazer nada. Se deixarem o Bolsonaro no cargo, ele vai ser uma peça decorativa. E aí, um país com uma governança dessa, não tem como ir para frente. O naufrágio vai ser cada vez maior. E aí o grande problema, que é o que eu perguntei para aquele cientista político, é o seguinte: gente, mas e aí? Como é que faz? Não vai derrubar o Bolsonaro, tudo bem, deixa ele lá fazendo merda. Tá, mas e aí? Como é que faz? Porque o país não vai aguentar. O país não vai aguentar. Não é porque eu não gosto do Bolsonaro, porque ele foi eleito. Ele foi eleito. Se ele estivesse governando, pelo menos fazendo alguma coisa, tomando medidas, mas ele se preocupa só com besteira, com perseguir inimigos políticos, brigar com A, brigar com B, brigar com C. Ele não toma medidas para melhorar a situação da população. E aí fica tentando armar contra os adversários. Ontem saiu uma farsa aí, tentando ligar o PT ao PCC, sabe? Esses caras são muito... pegam um áudio, divulgam um áudio de um sujeito falando aquela linguagem de presidiário, de bandidos, né? Aquela linguagem de malandro e tal, e dizendo que nós somos aliados do PT e tal, e aí tem um promotor, que é eu quero dizer que essa notícia... eu até quero ler essa notícia, porque pode ter gente, eu sei que você sabe, mas tem você que também não sabe, tem muita gente que ainda não sabe. Interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal e divulgadas ontem apontam o preso Alexandre Roberto Pereira, vulgo Elias, afirmando que o PCC tinha diálogos com o PT, que a facção teme Sérgio Moro. Segundo o promotor responsável por investigar o grupo, Pereira não integra a cúpula do PCC e não há indícios de negociações entre a facção e o PT. Então, só para não encher muito a paciência das pessoas, tá? Essa matéria saiu no UOL, e esse chefe da investigação desse grupo do PCC falou que isso aí é tudo conversa fiada e que esse sujeito que falou essas coisas, ele não é nada no PCC, ele não tem autoridade para falar de acordo nenhum, isso é uma armação, ele deve ter recebido dinheiro para falar isso,
tá? E foi totalmente desautorizado pelo chefe da investigação, promotor público, tá? Então, isso é uma fake news, é uma das coisas que os bolsominions e que essa máquina de propaganda do Bolsonaro, que para mim tem o dedo dele e dos filhos dele nisso aí, eles usam para produzir notícias falsas, como fizeram com o tal Pavão Misterioso, que inventou que os hackers que descobriram as conversas de Moro e Dallagnol eram da Rússia, e aí eles foram achar os hackers da Rússia lá em Araraquara. E o Pavão Misterioso sumiu, né? Então, aí tem uma outra coisa que eu, antes de terminar, eu quero falar com vocês, é sobre o TRF4. Na Folha de São Paulo de hoje, a Mônica Bergamo, ela disse que o TRF4 acaba de aceitar uma denúncia de manipulação do MPF contra Lula. Um delator disse que foi pressionado pelo Ministério Público para dizer o que o Ministério Público queria para incriminar o Lula. Então, essas coisas estão começando a aparecer, e o TRF4, a grande notícia, que o TRF4 está para julgar o caso do sítio de Atibaia, pessoal. E o TRF4 está vendo a batata dele assando, porque está vendo que agora está saindo tudo para fora, tá? Então, o TRF4 aceitou o depoimento dessa pessoa, e esse depoimento, isso significa o quê? Que esse depoimento vai ter que ser considerado no julgamento do caso do sítio de Atibaia do Lula. Isso é uma grande notícia que se coaduna com uma notícia de que uma juíza disse que a Vaza Jato, ela disse isso com concordância com o que disse o Gilmar Mendes, tá, pessoal? Gilmar Mendes disse isso. É bom que todos vejam esse fato. O Gilmar Mendes já falou que as provas da Vaza Jato, elas podem ser usadas para inocentar, para ajudar o Lula. São provas consideradas até o momento ilegais, mas, de acordo com a lei, provas ilegais elas não podem servir para condenar, mas elas podem servir para absolver. É muito fácil entender o que está acontecendo. Se eu tiver uma gravação ilegal de uma pessoa dizendo que fez uma acusação falsa contra outra, pela qual a acusação que está fazendo essa pessoa ser presa, essa pessoa foi presa por causa de uma acusação falsa de alguém, por exemplo, uma mulher acusa um homem de estupro, tá? Aí o sujeito está preso lá por estupro, aí alguém consegue gravar, sem autorização da justiça, um vídeo dessa mulher confessando que inventou aquilo. Então, esse vídeo ele não pode servir para condenar essa mulher, mas ele pode servir para absolver aquele cara que está preso. E é isso que o Gilmar Mendes disse, e agora mais juízes estão dizendo, e tudo isso está vindo no momento que o STF está analisando as provas da Vaza Jato, tá? Está analisando, e isso vai ser usado nos vários pedidos de habeas corpus, de progressão de pena, de uma série de coisas que tem aí. Então, mesmo o pior que pode acontecer nesse caso, isso eu vou dizer para vocês, tá? O pior que pode acontecer nesse caso é que o ex-presidente Lula, ele saia por progressão de regime, por alguma coisa, e não por um habeas corpus ou por anulação do julgamento. Porém, eu acho que o Lula ele está para ser libertado, e até o julgamento, na última instância, do caso do triplex, do caso do sítio de Atibaia. O caso do sítio de Atibaia pode ser que não passe da segunda instância, tá?
e da terceira, com certeza, não vai passar. Mas o caso do triplex, eu acho que vai cair na última instância e o ex-presidente Lula vai ser inocentado. E se o ex-presidente Lula foi inocentado até 2022, ele vai se candidatar e esse homem vai voltar a governar o Brasil, porque a justiça e a verdade vão prevalecer no nosso país, pessoal. A justiça e a verdade vão prevalecer. E eu quero agora fazer um convite a cada um de vocês que estão assistindo essa live, para que amanhã, às 21 horas, participem comigo daquilo que eu chamo de reunião de pauta. Então, toda segunda-feira, às 21 horas, eu me reúno com os membros do canal num chat privado, que é só para quem se tornar membro do canal, e aí as pessoas me dão sugestões, me fazem perguntas, pedem para eu abordar esse ou aquele assunto. Então, eu queria pedir a você que se torne membro do canal do Blog da Cidadania, participe dessa live amanhã, é exclusiva para quem é membro, tá? Você ajuda o canal a fazer o seu trabalho e ainda por cima tem essa interlocução comigo, eu respondo individualmente para cada pessoa, e essas pessoas todas vão ter o meu e-mail, o meu contato para qualquer coisa que quiserem falar comigo, qualquer informação que tenham, tá? Então, convido todos a se tornarem membros do canal, que vão nos ajudar e vamos manter e ampliar essa interlocução que a gente tem aqui. Pessoal, eu quero agradecer muito a atenção e quero desejar um bom fim de semana. Hoje está gostoso de novo para comer uma feijoadinha aí e tal, e depois dar aquele passeio gostoso, tirar uma soneca, e amanhã, meio-dia, Dia dos Pais, não vai mudar, meio-dia eu venho conversar com todo mundo aqui. Só não vai ter hoje nem amanhã vídeo gravado, que ninguém é de ferro, eu preciso dar uma descansada. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Muitíssimo obrigado pela atenção, viu? Estamos indo aí. Tchau, tchau.